Oi, daqui a pouquinho, 2 da tarde, a gente vai entrar em live. A convidada de hoje do canal, né, a Sueli Murdoco, ela é psicoterapeuta junguiana e astróloga, e nós vamos falar tudo sobre esse tempo de Virgem. Então, se você conhece alguém que tem Sol em Virgem, tem Virgem forte no mapa, ou pessoas que gostem de astrologia, convide para participar dessa live que vai começar daqui a pouquinho, às 2 da tarde. A gente está agora nos ajustando, daqui a pouco a Sueli está entrando. Aqui eu já vou pedir para a Sueli cabelinho, dá tempo de você chamar os amigos e falar assim, poxa vida, mas o meu signo é outro, não tem nada a ver com, não tem nada a ver com... Oi, Sueli, tudo bem? Oi, como tá? Tudo bem? Estamos nos vendo? Estou. Não estou te vendo. Ah, sério? Tá de novo. Sério, sério. Ai, deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui. Não tenho como fazer. Tenta entrar de novo, tá? Sai. Ô, gente, quem tá entrando na live, às 2 da tarde a gente vai começar o nosso conteúdo. Por enquanto a gente tá vendo que às vezes entra ao vivo e a gente não consegue estar as duas juntas no mesmo vídeo, né? Mas, Su, então se você puder então sair e fazer o pedido de novo, a gente vê se dá certo dessa vez, tá? Sim, Enquanto a gente vamos está lá. ajeitando, gente, como eu estava falando, todo mundo tem virgem, todo mundo tem todos os signos, na verdade, né? Porque quando a gente nasce, existe um mapa natal que é meio que uma fotografia do céu daquele momento, é quando a gente está nascendo. E assim como tem todas as estrelas no céu, tem todos os planetas, no nosso mapa também, né? Então, às vezes, né, tem planetas mais fortes, outros mais distantes, mas de qualquer forma, sempre a gente tem aquela característica. E essas entrevistas mensais que a gente faz aqui com a Sueli Murdoco é para ela explicar para a gente à luz da psicologia. Né? Então, não é uma live assim de previsões astrológicas, é uma live muito mais para a gente entender como que a gente pode aproveitar o máximo dessa energia que está entrando, desse tempo de Virgem, que hoje, né, dia 23, está iniciando né, o signo, estamos saindo de Leão e entrando em Virgem. Então, ela vai explicar, né, tudo isso e como todos nós temos Virgem no mapa, em algum lugar, vai influenciar na nossa rotina também. Alguns mais, alguns menos, alguns em algumas áreas da vida, outros em outras áreas da vida. O legal, se você tiver o seu mapa astral, é interessante. Se você tiver a colinha ali, né, de onde você tem Virgem, quais são os planetas, é legal. Mas se você souber pelo menos qual é o seu ascendente, aproveita porque vai ter um momento na live que a Sueli vai explicar para a gente o que é essa energia, onde a gente pode aproveitar mais essa energia de Virgem, essa energia de organização, essa energia de saúde, também de construção, de trabalho. E nós vamos também ver, ela pediu para entrar, ver se eu não estou conseguindo, não, peraí. Uhum. Aceitei, vamos ver se agora a gente consegue se ver. Oi, oi, e agora? A gente consegue se ver? Eu não. Eu acho que essa vez a gente não vai se ver, não. Mas quem está acompanhando, Patrícia, você que está acompanhando, você está vendo nós duas, né? Deve ser, né? Quem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Super agradecendo, então, quem está entrando na live. E lembrando que essa live está marcada para as 2 da tarde, então a gente vai se ajustando, né, por aqui. E Sueli, Oi. para quem está entrando, como que a gente falou na live passada
sobre a importância do mapa natal. É claro que não é o tema da live de hoje, mas já que a gente tem aí 4 minutinhos para a gente iniciar oficialmente a nossa, eu queria que Sim. você falasse de novo a importância da pessoa saber o seu mapa natal. Eu estava falando que todo mundo tem virgem em algum lugar, né? Sim, sim. Em primeiro lugar, boa tarde. Estou com muita satisfação de estar aqui de novo, mesmo que a gente não esteja ainda ao vivo. Ao vivo estamos, mas não estamos entrando direto, óbvio. Então, sim, ter o mapa natal da gente, principalmente para o que a gente está fazendo agora, é um instrumento bem interessante porque trabalha com autoconhecimento. E tudo que a gente falar aqui na live, você tem uma referência pessoal no seu mapa, inclusive, né? E aos poucos vai se conhecendo, você vai se conhecendo melhor, se autoconhecendo e tendo mais consciência de você, né, e dos outros, porque por analogia você também pode usar para as outras pessoas. E para isso é importante saber a cidade em que nasceu e o horário. O horário vai definir muito no mapa, né? O horário é essencial, quer dizer, quanto mais exato a gente souber do horário, a gente vai ter o cálculo do mapa muito mais acertado. Então, o grau do ascendente, bem mais acertado, e o ascendente a gente já sabe que é o começo do mapa, né? Quando a gente se inaugura na vida, a gente vem com o signo que está ascendendo, ou seja, às 6 horas da manhã, tá? Então você tem o ascendente, um signo, tá? Pelo qual você vê o mundo, você entra no mundo no signo ascendente, você começa coisas no signo ascendente e esse é o caminho que vai dar no sol. Então, quanto mais exato for esse horário, mais acertado é seu mapa e mais garantias tem de que ele ressoa bem com você. E só para a gente encerrar esse tema, quem quiser saber mais sobre isso, na live de Leão, a Sueli se aprofundou bem mais sobre essa importância, né, do mapa. Mas, como eu tinha dito, né, a gente sempre fala que existe a possibilidade de entrar nos sites e ter a possibilidade de fazer o mapa gratuito. Mas é lógico que não tem a profundidade de você pedir para alguém fazer o seu mapa e ter essa devolutiva pessoal, né? É, 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 vale a pena, né? Fazer um bem apropriado. Bem específico para a gente própria, né? Da gente poder, porque normalmente os mapas que são oferecidos, de alguma forma, são mais gerais, fala-se de ascendentes, fala-se de sol, de lua, mas não necessariamente a lua na sua casa, o sol na sua casa, e todo o raciocínio com relação a você. Então, o mapa natal, que ele é colocado por um astrólogo, é óbvio que tem todo uma conexão das suas qualidades, dos seus desafios, que são específicos para você. Mas, de qualquer forma, a gente fazer só o mapa de alguma forma, né, de fazer nesses sites gratuitos, já dão bastante ajuda. Legal. Então, 14 horas em ponto em Brasília, 14 horas. Mas estamos em São Paulo, eu e a Sueli Murdoco. Para quem acabou de entrar, esse é o canal Tarô na Vida. E a Sueli Murdoco é a nossa consultora para assuntos de astrologia, porque esse é um canal de tarô. Eu sou Alzimar Ramalho, para quem ainda não me conhece, eu sou jornalista e sou taróloga. Mas o tarô e a astrologia parece que são sistemas oraculares assim muito complementares, né? E a Sueli é a nossa convidada mensal desde janeiro. Todo mês a gente está fazendo uma entrevista onde a gente traz a questão da astrologia à luz da psicologia junguiana, porque ela também é psicoterapeuta junguiana. Então, para a gente abrir, né, oficialmente nessa live, eu gostaria, então, de novo, Sueli, de você, né, fazer uma breve apresentação
E a importância da ligação da astrologia com a psicologia, não só com essa questão da previsão. Então, boa tarde a todos. Eu sou Sueli Murdocco, psicóloga e junguiana e psicoterapeuta junguiana, e me dedico há muito tempo também à astrologia. Então, fazendo uma conexão astrologia, psicologia e mesmo o tarô, a gente usa das mesmas ferramentas, vamos dizer assim, e a gente sempre fala do que dos arquétipos. O que são arquétipos são as energias típicas e coletivas que os humanos dividem entre si, que a gente, na experiência de vida, divide entre si. Então, quando eu estou falando de um arquétipo de Áries, nós estamos falando de coragem, nós estamos falando de pessoas destemidas, pessoas que que se jogam na vida, e isso tem uma ressonância coletiva, né? As pessoas são assim. Então, o tarô trabalha com arquétipos, a psicologia trabalha com arquétipo, então o arquétipo materno, a gente pode até falar de arquétipo de câncer, né? E o tarô da mesma forma. Então, a psicologia e a astrologia funcionam e se complementam bastante. E eu acho muito interessante essa ferramenta. Legal. Só para, então, avisar quem está entrando agora, a gente sabe. Sueli, se você puder acender a luz, você tem alguma luz na sua sala que possa... Porque está ficando escuro, né? Ele fica escuro, acende, apaga. Se tiver alguma luz de apoio, pode sim, levantar, eu vou. não tem problema não. Nossa live, estamos em casa. Eu estou na minha casa, a Sueli está na casa dela. Talvez seja porque a janela, né? No seu fundo é uma janela, e aí o sol vai e volta, ele está indo e voltando a sua cor. Se puder. Será que eu tenho uma luz de apoio aqui? Isso, se deixa puder, eu ver. melhor. Então, como eu estou falando, gente, a nossa entrevista vai ficar gravada, tanto vai ficar disponível tanto no meu Instagram, Alzimar Ramalho, quanto no Instagram da Sueli Murdocco. E depois, lá para segunda-feira, vai estar toda minutada, como os temas, vai ficar no YouTube. Quem entrou no YouTube, no canal, na live de Leão, e deixou algum comentário, uma coisa assim, nós vamos, no final dessa live, fazer um sorteio de uma leitura de tarô comigo e uma leitura de mapa natal. Meu som está mais baixo que o da Sueli. Então tá, Sueli, eu vou falar um pouco mais alto. Super obrigada, tá, Gra? Vou falar um pouco mais alto. Então, essa live vai ficar disponível. E lembrando que o nosso tema, a gente vai entrar agora com algumas explicações sobre o que é o inferno astral, né, que é um tema que muita gente pergunta nos bastidores aí para a gente explicar. Depois vamos entrar no período de Virgem, propriamente dito. Depois, as características de Virgem, os pontos positivos e negativos na saúde e também no amor. Eu falei com a Sueli, a gente estava falando da reunião de pauta, né, Sueli? Essa questão dos relacionamentos amorosos com pessoas que têm a Virgem forte no mapa, né? E Virgem nas casas. Como eu disse, se você souber o seu ascendente, mesmo que você não tenha nenhum planeta, é importante saber como aproveitar esse tempo. E no final, o sorteio, a leitura de tarô e o mapa natal. Então, Sueli, o que é essa história de inferno astral? Então, quem está fazendo aniversário agora, tudo que é de ruim, quem vai fazer aniversário, joga a culpa no inferno astral. Ele tem tanta culpa, assim? Olha, eu vou dizer o seguinte, que os astrólogos em si até não consideram, não falam muito de inferno astral no sentido técnico da história. Mas a gente pode considerar assim. Quando eu costumo explicar assim, quando a gente está para nascer, né, a gente ainda é um vir a ser. A gente ainda está no útero materno. Então, é um vir a ser.
Então, entendendo assim, que antes de fazer aniversário, a gente está há um mês de fazer isso, ainda está numa situação de vir a ser, numa situação mais introspectiva. Tá? Então, a gente poderia dizer o seguinte, o Sol vai fazer novamente, vai chegar no ponto onde a gente nasceu, e anteriormente ele está fazendo assim, como se fosse uma revisão. Sabe revisão de final de ano? Quando a gente olha e fica mais introspectivo e percebe que vai haver um final de ciclo. Tá? Então, é um tempo de fazer esse tipo de renovação. Então, é um tempo de renovação, um tempo de crescimento, mas como a gente está numa falta, vamos dizer assim, não está com a nossa energia do Sol a pleno, porque ele ainda vai vai se formar no próximo mês, nesse tempo de revisão, a gente está interiorizada. Então, é um tempo de quê? De você olhar o que eu fiz no passado, né? Ano passado, eu me prometi o ano me prometeu um monte de coisas, ou eu prometi para o ano um monte de coisas. O que eu fiz? Então, a gente fica nessa posição de reflexão, mas o mundo continua a viver. A gente não tem e a passar, né? A gente não tem oportunidade de ter um tipo de ficar um pouco à parte da vida para poder ter esse tipo de reflexão. A vida continuando, então parece que eu estou numa energia e o mundo está noutra. Então parece que as coisas são atropeladas e nada acontece como a gente esperaria. Mas isso também é tudo muito subjetivo. Tem horas que se você acha que consegue entender que isso é uma oportunidade de crescimento e renovação, isso não fica tão difícil para a gente em termos de inferno astral. Seria mais ou menos nesse sentido. E uma coisa legal, eu até tenho esse hábito, né? E eu faço sempre com a Sueli. Um mês antes do meu aniversário, eu já peço, Sueli, faça a minha revolução solar. Porque eu acho que quando a revolução solar dá o mapa do ano, né? Quais são as perspectivas, quais são as oportunidades, tira um pouco dessa nossa ansiedade. É muito interessante. Tem a revolução solar na área da astrologia e muita gente procura também na área do tarô a mandala astrológica, que também pelo tarô a gente vê mês a mês, as energias das casas. Eu acho que quando você se debruça sobre um futuro a médio prazo, que é um ano a médio prazo, né? Tira meio que essa ansiedade do aniversário, aí eu não consegui fazer, a minha vida não está andando, a gente consegue ver em perspectiva, né? Que é interessante, né, Alzimar, porque a Revolução Solar, o mapa da Revolução Solar, dá para a gente uma visão clara do que seria o ano mesmo, né? Os desafios, novamente, as oportunidades. Então, a gente, como diz você, fica menos ansiosa. O que é que vai acontecer? É óbvio que o mapa são potências, né? São potencialidades. A gente que vê o que também vai fazer daquelas potencialidades. Mas é bem, bem interessante como a gente, sensível àquelas energias, tem possibilidades de encaminhar o ano de um jeito mais construtivo. Acho que a palavra é essa, mais construtivo. Legal, então. Então, já vamos entrar no tema principal, né? Que é o período de Virgem, e não signo de Virgem, né? Esse período de Virgem, que esse ano entrou hoje, 23 de agosto, ou entrou ontem? Isso. Eu tenho dúvida. Hoje é 23, certo? Isso. Entra hoje e vai até 22 de setembro. Tá certo. O que a gente pode saber desse período, desse mês, para todo mundo? Então, lembrando, né, que a gente, mesmo não sendo de Virgem, tá? Mesmo não sendo de Virgem, esse Sol vai iluminar as energias de Virgem para todo mundo.
A gente vem num caminho, desde a primeira live a gente viu que um signo, ele dá oportunidade de consciência e de aprendizados. Então, o aprendizado de Virgem tem a ver com o quê? Ele é um signo, mais à frente a gente vai ver, um signo de terra. Então, a gente está falando terra inteligente, tá? Então, nós estamos falando de quê? Clareza, é um tempo da gente ser mais claro, ser mais prático com as coisas da nossa vida. É um tempo também de você olhar, parar e usar mais o seu racional e ver o seguinte, o que tem funcionado até agora? Tá? O que tem funcionado na minha vida? Quais são os projetos que têm funcionado? Qual é o jeito de eu tratar a vida que tem funcionado? A palavra função, funcionado, método e classificação do que serve e o que não serve é muito virginiano. Tá? Então, discriminar o que serve e o que não serve é muito deste mês. Outra coisa muito interessante, como o Virgem é muito ligado à saúde, né, e aos hábitos de saúde, muito legal começar dietas e exercícios físicos, tá? Porque é neste momento que a gente está aberto para isso. Maravilha. E prioridade, né? Porque como o Virgem, ele é método, né? Prioridade. Então, eu pretendo fazer tal coisa, meio que fazer uma agenda, primeiro isso, depois aquilo, processo, né? Virgem trabalha com processo. Exatamente. E o que é mais funcional, né? O que seria... a gente usa a discriminação, né? Então, o primeiro isso, a clareza tem a ver com isso, a ordem tem a ver com isso, métodos e processos. Então, eu quero chegar aonde? Eu quero fazer o quê? Fazer para chegar nesse objetivo. Quais são as ferramentas, quais são os processos que eu tenho que chegar lá? Certo. E agora, agosto, né, 23, tem duas coisas muito importantes nos trânsitos, né, que vale a pena. Que é Mercúrio, que está retrógrado em Virgem, e Vênus, que é o planeta do amor, que logo, logo a gente vai falar de relacionamentos, porque todos gostamos, né? Também vai estar em Virgem. Então, nossa, me diz tudo isso. Isso. Em termos assim, o mês de agosto, desde o dia 5, tá? E vai agora até dia 28, Mercúrio estava em Virgem, tá? Retrógrado. O que tem a ver? O retrógrado a gente sempre já viu. É um tempo da gente rever, né? Reavaliar. E, então, o que seria bom? O que em Virgem, Mercúrio em Virgem, nós vamos o quê? Reorganizar a rotina, revisar projetos, se a gente está olhando para trás, e, novamente, consertando, ver o que a gente pode, o que fez bem, o que não fez. Tá? Resolver questões que estavam pendentes e que podem estar atrasando a vida da gente. Certo? Todas as áreas? Em todas as áreas? Exato, em todas as áreas, nas áreas onde você vê que você vai usar o método de Virgem, né? O jeito de Virgem funcionar, que é mais racional, usando a lógica, e você olha para os seus projetos em geral e vê se isso está funcionando com a ótica de Virgem. E o que quer dizer? A ótica de Virgem é discriminação. Você olha e fala, sabe quando você separa feijão? Então você olha, o que é que tem? O feijão está todo aí. Né? A gente separava, porque agora atualmente nem precisa tanto, né? Separar feijão. Mas a gente tira os pretinhos do que não está bom, tá? E vamos aproveitar o feijão que está bom para ser cozido. Então, em tese, Virgem tem essa energia, ver o que serve, o que não serve, e dentro daquilo, como é que eu vou cozinhar melhor esse feijão? Qual é o método melhor? Porque eu estou falando de terra inteligente e de prática. Isso, então Mercúrio está retrógrado em Virgem desde o dia 5 e vai até o dia 28. dia 28. Que é bem o final.
final. Então, vamos aproveitar aí, nós já estamos dia 23, tem alguns dias para voltar nos projetos e aproveitar essa energia super Isso, positiva, né? isso, Porque atraso de vida, isso, socorro, né? Não, já chega atraso de ônibus. isso aí. Agora E tem a Vênus, né? Vênus. E a Isso, a Vênus, que é Vênus, o que é o planeta do amor? A Vênus entrou em Virgem dia 6 de agosto e também vai ficar até dia 29 de agosto, tá? Então, é um tempo, um Vênus de Virgem. O que é Vênus? Vênus é onde como a gente ama, como gosta de ser amada, como a gente leva as relações, tá? Então, se você já tiver numa relação, Vênus em Virgem, o que ele faz? Ele vai resolver mal entendidos, ou seja, ele vai tentar consertar isso, né? De um jeito mais amoroso. Mas ele vai ter um olhar mais racional e mais crítico e vamos ter uma oportunidade de sentar, conversar para resolver isso. Se a pessoa está só, uma Vênus em Virgem é um tempo de ser mais seletivo com as relações. Virgem, ele não ele é mais discriminatório com as coisas. Ele sabe o que é melhor para ele e o que não é. Qual é o valor que ele dá para a relação e que tipo de pessoa ele quer atrair, tá? Então, neste momento é isso. Eu reflito sobre o que alguém que se alinhe aos meus valores, tá? Discriminatoriamente, de um jeito racional. Uhum. Então, se tem alguém aí com relacionamentos, tem a ver só com relacionamentos amorosos, Vênus em Virgem, ou são relacionamentos em outras áreas? Por exemplo, relacionamento com filhos, relacionamento no trabalho, ou tem mais a ver com amor mesmo? Olha, Vênus tem a ver com relacionamentos em geral, tá? Aquilo que eu atraio, tem um jeito que eu gosto de ser amada, do mesmo jeito também que Vênus tem a ver com o financeiro. Como Vênus tem a ver com valores, né? Vênus não trabalha só amor, ele trabalha valores. E o dinheiro, o financeiro, é um jeito, também um alcance de Vênus, entende? Então, Vênus em Virgem, também você vai trabalhar com o teu financeiro desta maneira. O que eu tenho feito, tá? Para ser mais produtivo com esse meu dinheiro. Esse meu dinheiro, eu estou gastando, eu estou ganhando de um jeito, vamos dizer assim, prático e racional. Está me dando resultados que eu gostaria. Esse é o tempo de Virgem. E igual selecionar feijão, se eu percebo que isso não está funcionando, descartar. Exatamente. É hora de análise. Virgem, a palavra, a gente vai repetir muito isso. Virgem analisa. O que quer dizer? Quando a gente separa feijão, o que a gente faz? Separa, a gente corta, né? Você vai separar, cortar exatamente o que é útil, que é outra palavra muito de Virgem, o que é útil e aquilo que já não vale mais, que já é inútil. Então, os feijõezinhos que não são bons, a gente joga fora, são inúteis. O resto a gente vai usar e vai organizar de uma maneira que seja produtiva. Legal. E lembrando que todo mundo pode identificar com essas características, mesmo que tenha nascido em outro signo. Por exemplo, eu sou de Leão, mas eu sei onde eu tenho Virgem no meu mapa e na minha casa, né? E alguns posicionamentos, essa personalidade fica muito forte, né? Como você fala, o Sol na casa 6, Lua em Virgem ou Ascendente em Virgem. Eu tenho não é Lua nem Ascendente, mas eu tenho Vênus em Virgem, que é forte também, né? Então, a Vênus, você tem uma Vênus em Virgem, ou seja, você tem uma Vênus seletiva.
tá? Não é de qualquer maneira que você entre em relação aos outros. E, ao mesmo tempo, quando você está num relacionamento, você gosta de servir o outro. Servir no sentido amplo, trabalhar por aquela relação, tá? Cuidar daquela relação. Isso é muito virgem. A palavra cuidado é muito virginiana também. Tá? Então, o sol de casa 6, por exemplo, um sol de casa 6, a casa 6 e virgem, elas são análogas, certo? Elas são análogas. Então, quem tem um sol de leão na casa 6, ela tem uma personalidade de leão, corajoso, mandão, gosta de, por exemplo, de ser reconhecido, generoso. Mas na casa 6, ele vai funcionar como virgem. Então, um dos pontos que esse leão vai querer é trabalhar de um jeito perfeito, vai querer ajudar através do trabalho, vai ajudar o outro. Então, você percebe como se interpola. Apesar de ser um leão, ser um signo de liderança, na casa 6, ela pode usar essa liderança a serviço, por exemplo, dos colegas de trabalho. Não vai ser tão mandão, vamos dizer assim, de alguma forma. Vai tentar equilibrar. Quem tem E o ascendente em virgem, lua em virgem, então, a lua em virgem, todas. Uma coisa que é interessante estudando virgem, tem a ver que a gente vai repetir muito detalhe, perfeição, método. Então, uma lua de virgem, você se sente bem quando você tem as coisas muito organizadas. Pensa o seguinte, mesmo em terapia, em psicoterapia, quando a pessoa está muito desorganizada emocionalmente, que ela está muito confusa, o que normalmente a gente pode até dizer, arruma o seu armário, tá? Ao arrumar o armário, colocar as coisas em ordem, o que está de fora vai organizar o de dentro. Então, à medida que você usa essa organização externa do armário, das suas gavetas e tudo mais, você está fazendo essa correspondência interna. Me lembra que a gente colocou a respeito, lembra que a gente falou de Nise da Silveira, tá? Que ela trabalhava os desenhos, os psicóticos, né? Os pacientes dela, o que ela fazia? Ela trabalhava com desenhos, fazendo com que esses pacientes se expressassem nos desenhos. À medida em que esse desenho fosse formando uma mandala equilibrada, ou seja, ele expressava a psique dele no desenho e ela ficava sabendo, e era por reflexão mesmo, que esse paciente já estava se curando, ou seja, estava se equilibrando, porque aquele círculo, aquela mandala, estava toda bem colocada em cores ou em simetrias e tudo mais. Então, o de fora é igual ao que está de dentro. Do mesmo jeito que o que está em cima é igual ao que está embaixo, como a gente tem repetido. Inclusive, faz parte, né, nessa nossa live, daqui a pouco a gente vai chegar lá, a Paty Valadares falou, eu tenho virgem na casa 12. Nós vamos falar, né, a partir do ascendente, cada um, o que é ter virgem na casa 12. Então, fica com a gente, viu, Paty? Porque daqui a pouco a gente vai falar, mas não só na casa 12. Por isso que é legal. Mas eu não sei em que casa eu tenho virgem. Se você só souber o seu ascendente, pronto, aí já vai ter. Já sabendo o seu ascendente, já sabe a casa. Mas vamos falar um pouquinho mais da radiografia de virgem. A gente já entendeu que é praticidade, organização, pé no chão, né? Mas ele é o segundo do elemento terra, porque a gente já... Qual a diferença de virgem e touro, por exemplo? E a partir daí, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa radiografia do signo.
Então, a gente sabe, a live passada falamos de Leão, que foi o quinto signo. Então, começando do primeiro signo, a gente está dizendo de um horóscopo em repouso, ou seja, começando em Áries. Áries o primeiro, Touro o segundo, Gêmeos o terceiro, Câncer o quarto, Leão o quinto e Virgem o sexto signo. E que a gente já viu é análogo com a sexta casa, tá? Novamente voltando. Primeiro signo, fogo. Todo o Áries, o horóscopo começa em signo de fogo, que é Áries. Então, é um fogo positivo, externo. Lembra que a gente já falou? Um signo mais de energias para fora, extrovertido. Segundo, de água, introvertido. Terceiro, de ar, Gêmeos, extrovertido, quer dizer, para fora. Câncer para dentro, mais interno, tá? Que é signo de água. Leão, o quinto signo, que é um signo de fogo. Novamente, a gente viu o seguinte, começou em Áries, né? Os 4 elementos se findaram em Câncer, até água, e agora, a partir de Leão, começa novamente um outro quadrante começando de Leão, em outra oitava, vamos assim, tá? Então, em Leão já se começou o quê? A diferenciação é consciência. Então, em Virgem, a gente tem Leão, um signo positivo, e Virgem, um signo negativo, no sentido feminino. Não é negativo em termos de valores, é feminino receptivo, tá? Então, é o sexto signo negativo de energia feminina, ou seja, é mais interno, mais de recepção, tá? É um signo de terra, tá? É o segundo signo de terra. O primeiro foi Touro. A diferença de Touro é regido por Vênus. Então, Touro é a terra fértil, tá? É a terra fértil. É aquela terra que a gente vai plantar as sementes para que elas sejam germinadas. Em Virgem, essa semente já foi colhida, já se formou um produto e ela é uma terra inteligente, ou seja, ela vai ser, falando de feijão, como estávamos falando, plantou-se feijão, colheu-se feijão. O Touro faz isso, ele vai vender feijão. Só que a terra inteligente de Virgem fala, será que eu só posso comer feijão? Quer dizer, vender feijão? Será que eu não posso fazer doce de feijão? Será que eu não posso fazer outros subprodutos que valorizam esse feijão? De repente, outras oportunidades, tá, para esse produto. Então, o que a terra de Virgem vai fazer? Vai sempre, por ser de terra, ela está sempre enraizada no material e vai fazer do jeito mais funcional possível. Mesmo que não seja, ela pode até ajudar Touro, dizer o seguinte, como é que você plantou esse feijão? Joga de qualquer jeito? Não. Você pode, a cada tanto você põe em ordem, você distancia. Todo esse método, essa prática é muito virginiana, porque ela usa o mercúrio para isso, tá? Ao mesmo tempo, ele mexe com o processo, tá? É entre a semente e o objetivo. Vou mexer no processo para ser o mais perfeito possível, o melhor possível, tá? Além do que, além de terra, né, o elemento terra, ele é de um elemento mutável. Enquanto o Touro é fixo, ele lida com a estabilidade do processo, tá? Eu vou plantar aquela semente, mas eu tenho que manter a qualidade daquela semente para que ela germine. Então, eu vou regar,
quanto for necessário, se for todo dia, e eu vou olhar, eu vou trabalhar com o tempo. A Terra não é, a Terra virgem, ela não é de estabilidade, ela já floresceu, ela é um tempo de mudança. É muito oportuno hoje a gente fazer essa live, porque uma semana atrás a gente estava num frio danado, tá? No frio danado. Por quê? Estamos no terceiro mês do inverno. O terceiro mês de qualquer estação é a estação mutável. É a estação mutável. O que é mutável? Ela está preparando já para entrar na outra estação, tá? Então, depois do inverno, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, nós vamos entrar na primavera. Então, o final, onde nós estamos virgem, nem bem é inverno e nem bem é primavera. Então, ele tem essas mudanças de quente e de frio. É óbvio que estamos sob a égide de mudanças climáticas que não estão tão estáveis, mas de qualquer forma, mutável tem a ver com isso. Mutável, e a Virgem fala exatamente isso. O que quer dizer isso? Tá? São fechamento de ciclos, tá? E aperfeiçoamento das ações. Então, aquilo que não funcionou também é olhar para trás. O mutável, ele também tem a ver com... Você olha para o inverno, por exemplo, e vê o que funcionou ou não funcionou, de que jeito que eu tenho que aperfeiçoar para entrar melhor na primavera. Legal. Vamos seguindo então, que a gente já está em 14h33 e temos muita coisa para falar. Essa regência de Mercúrio, porque a diferença também é que você falou que Touro é regido por Virgem e Virgem é regido por Mercúrio. Isso também tem uma mudança, né? De característica. Touro é regido por Vênus. Touro é regido por Vênus. Isso. Então, a diferença, a regência e o planeta, eles são análogos. Então, quem é também regido por Mercúrio é Gêmeos, tá? E lembrando que Mercúrio tem a ver com o planeta da razão, da inteligência e do raciocínio. Mexe com toda a parte de pensamento da gente, tá? Então, repetindo, a Virgem seria a Terra que lida com Mercúrio, que seria a Terra inteligente. A Terra que pensa, vamos dizer assim. Certo? Então, em Gêmeos... É ótimo ter virginiano na equipe. Perfeito ter equilíbrio. Por quê? Porque ele vai agilizar o processo, tá? Ele vai fazer a melhor coisa que ser e vai estar a serviço do meio mesmo, tá? Então, Gêmeos, fale. Não, é que lembrando, agilizando os processos, né? Eu estava lembrando que você falou que no corpo Virgem rege os intestinos, né? Que também agiliza o processo. A gente comeu, ele organiza, tritura tudo e manda ver. Manda ver. Aí, quando eu vou falar um pouquinho mais disso, é muito interessante, porque Virgem no corpo, pensa o seguinte, inclusive no intestino tem o sistema nervoso. A gente sabe que o intestino, ele também tem um centro nervoso. E o intestino, ele faz o quê no nosso corpo? Ele recebe, depois que a gente ingeriu o alimento, ele entra para o estômago, entra em todo aquele sistema digestório, como se fala agora, né? E no final, ele vai entrar para o intestino. O intestino delgado, nós estamos falando do intestino delgado, é aquele que dá todas aquelas voltinhas todas, e que é grande. É grande para quê? Porque ele está fazendo toda essa seleção. Ele absorve as substâncias que são necessárias para o corpo, vitaminas, proteínas e tudo mais, tá? E vai deixar para o intestino grosso, vai jogar para o intestino grosso aquilo que não serviu. Então, essa discriminação que o corpo faz é análoga ao jeito virgem de funcionar e aos virginianos que funcionam assim, tá? Então,
fazendo a diferença entre Gêmeos e Virgem, nós estamos falando que Gêmeos trabalha só com as informações. Ele coleta informações, ele escreve sobre. Só que Virgem, ele vai se colocar, vai organizar vai organizar toda essa informação, como se fosse um computador. Joga nele todas as informações, Virgem vai tentar colocar para dar uma ordem lógica na história e para que isso... Exatamente. Entendeu? Para dar uma ordem lógica naquilo e que aquilo seja palatável e que sirva funcionalmente para alguma coisa. Tá? Então, é uma questão de método e perfeição. E como você falou, né, das características, então a gente já falou da característica da racionalidade, também ligado ao trabalho e ao servir. Então, o virginiano, por exemplo, pelo que deu para perceber quanto ao trabalho, ele trabalha, faz acontecer, mas ele não necessariamente tem a necessidade de estar no palco. Ele trabalha muito bem para fazer acontecer. E fica feliz. Olha, isso, Virgem, ele faz parte do eixo. Como são 12 signos, os signos eles se trabalham nos signos, um signo com o signo oposto. Então, como são 12 signos, a gente tem 6 eixos, tá? Virgem, falando de intestino, Então, Virgem também tem ele é muito atento aos detalhes, e inclusive do corpo. Tá? Então, ele trabalha muito com uma preocupação em ter métodos melhores para a saúde. Tá? Por isso, eu disse para vocês que agora a Virgem é um tempo de fazer dieta e exercício. Por quê? Porque é um jeito, uma energia onde a gente vai colocar mais atenção e método para essas coisas, tá? Então, Virgem é a saúde física nesse eixo. Ele cuida. Então, vamos usar a palavra cuida para a saúde física e o signo oposto, que é o Peixes, a saúde mental. Então, importante perceber que virginianos, e quem tem muita coisa na casa 6 também, eles tendem, pelo perfeccionismo, pela necessidade do detalhe e ficar muito no detalhe, eles podem entrar em ansiedade por essa perfeição, vamos dizer assim, tá? E somatizarem, começarem a trabalhar doenças, aquilo que eles mais temem, eles começam a funcionar e, de repente, ficar doentes por conta disso. Tá? Então, essa é a somatização. Então, e também, Peixes como signo oposto, assim, é um medo até das próprias emoções, porque é muito pé no chão, né? Você sabe o seguinte, em termos de emoções, Peixes é signo de água, uma coisa importante a gente também complementar com relação a esse eixo Virgem-Peixes. Virgem, por ele ter muito o foco no detalhe, e ele é bom nisso, ele precisa, né, análise, essa época, mas ele fica tão aficionado no detalhe, ou seja, na árvore, tá, que ele perde a noção do todo, ou seja, da floresta. Então, Peixe seria a floresta. Peixes tem sempre uma visão global, universal. Essa frase que a gente fala, deixa para o universo, é muito Peixes, né? Deixe que outras energias maiores, que eu próprio possa, e intuitivas, possam atuar. Virgem, ao contrário, ele traz tudo na mão, no detalhe, na análise, e ele, tá, se exagera, ele não consegue ver o todo. Tá? Então, falando no que você falou, de repente, Virgem pega muito no controle e no perfeccionismo, acho que é importante a gente sacar,
no discurso de uma pessoa, quando ele começa a falar muito em perfeição, a gente já tem que desconfiar que coisas, ele possa ter algum ponto mais destacado de virgem. Uhum. Porque a virgem, ele, em cima desse controle do perfeito, ele foge do medo de que ele está errado, tá? Então, quando a gente está muito querendo ser, está muito inseguro, pensa, quando que a gente quer ser perfeito? Tá? Eu quero ser perfeita quando eu estou insegura de que eu possa errar. Imaginemos, num encontro, num date, de repente, você faz cabelo, faz unha, faz isso, faz aquele outro. Para quê? Para ser perfeita, para ser linda, a gente, enquanto mulher, ou ele, enquanto homem, vai se colocar de um jeito mais agradável, que você entenda que isso possa agradar o outro, atrair o outro pela perfeição, vamos dizer assim. Uhum. Mas como o perfeito nunca existe, a virgem precisa aprender exatamente que o perfeito é aquele que a gente faz com menos esforço, entende? E que o imperfeito não é um defeito. E que a gente não precisa ser 10, tá? Em todas as matérias. Nunca ninguém foi 10 com... Não estou dizendo pouco esforço, mas a gente não consegue ser 10 em todas as matérias. Matemática, né? Não dá, tá? Então, de repente, o virgem tem que sacar isso, que ele, ao perseguir a perfeição, é porque ele tem medo de errar. E o perfeito é aquilo que não tem discussão. Isso que você falou de querer ser nota 10 em tudo, isso, a gente já está falando de pontos fortes, pontos fracos, nós falamos muitos pontos fortes de virgem, que é a organização, tudo, né? Os pontos fracos é a autoexigência, e tem muito coisa assim, existe uma tendência entre quem tem virgem forte no mapa de ser workaholic, trabalhar muito. Exato, né? Porque um dos pontos de virgem é, como a gente já viu, o trabalho e a saúde. E o servir, né? E o servir. Então, aonde peixes não, o virgem, ele vai atuar. Essa terra inteligente e prática, ela atua onde? Travou. Tá? Entrou no celular. Ele vai entrar no trabalho diário, porque virgem, ele é da rotina, ele é dos hábitos que a gente sempre faz, são ciclos, esse é o trabalho de virgem, é o trabalho diário, tá? E onde ele vai exercer tudo isso, tá? Vai exercer na saúde e nos detalhes, para que essa vida, um dos objetivos de virgem é fazer a vida melhor. Ele pode exagerar, esse é o problema. Em virgem, tudo é muito bom. Sabe o virginiano, muitas vezes ele não tem consciência de que ele exagera. E o que ele faz? Ele faz se controlar para que as coisas estejam sempre limpas, em ordem e organizadas. E o que ele faz? Ele controla o outro, ele não percebe. E ele não percebe por quê? Porque ele está a serviço do certo. Virginianos não têm muita noção, muitas vezes, quando exageram, de que aquela casquinha que caiu no chão não precisa pegar naquele momento. Né? Muitas donas de casa têm esse viés, isso talvez até mais antigamente, aquela dona de casa que estava sempre com o paninho na mão, caiu ou com a vassourinha para limpar, né? A gente sujou qualquer coisa, ela já vem com o paninho. Isso é muito virgem. Ao mesmo tempo que isso nossa, que beleza, né? Ela é limpinha, ela dá a sensação para o outro que olha olha o que você fez, né? Você meio porquinho, você, né? Como é que você
come, né? Como é que você come e deixa cair todas as migalhas? Ela vai lá e limpa, você fica com cara de ó, né? Com cara de ó. E virginianos no amor, né? Já que a gente está falando sobre isso. Quando você se relaciona com o virginiano, e ele é metódico, né? Tem todos esses. Como fazer? Como fazer para a coisa realmente não entrar em discussão? Você sabe o seguinte, aquilo que eu falei para você, né, de Virgem em Leão, Virgem no amor, eles trabalham muito assim, eles querem servir, estão a serviço do outro. Esse é o bonito de Virgem. Eles são, uma palavra também muito de Virgem é a humildade. A gente não pode confundir serviço de ser serviçal nem subserviente. É diferente, tem tudo a ver com humildade. Aquilo que em Leão era exagerado, o eu, o ego, em Virgem vai entrar o quê? Vai entrar a consciência de que a gente não é tudo isso, entende? E que a gente precisa servir o outro também para ser melhor. Essa é a visão de Virgem. Humildade. Então, ele trabalha para o outro, trabalha para a família, trabalha, tá? Mas neste sentido, também no amor, se eles não se sentirem bem, o que eles começam a fazer? Eles começam a controlar, entende? Então, por exemplo, falando de um amor materno, a mãe que entra no quarto do filho ou trata a casa dela como se fosse uma casinha de boneca, por exemplo, ou aquela casa que tem que ser higiênica e limpa e tudo em ordem. Então ela sai correndo atrás de todo mundo que entra, tira o sapato, olha o que você fez, olha isso, olha aquilo. Ou seja, ela tira a espontaneidade, por exemplo, no exagero, do controle do outro. Tudo tem que ser do jeito dela, porque ela sabe que ela acha que ela é melhor. No amor, a mesma coisa. Tomar cuidado, porque de repente apontando, ele, como é muito crítico, ele aponta muito os defeitos do outro e acaba com a autoestima do companheiro, do filho, tá? Porque em vez de valorizar, Leão, né? A gente precisa disso, em vez de valorizar, ele querendo ajudar, aperfeiçoar, ele entra na crítica exacerbada. Tá? E mesmo para ele, não é que ele não usa essa régua para ele mesmo, ele usa para ele mesmo, então ele auto se pune. Eu costumo falar do chicotinho, tá? Fica no chicotinho do errado, por que eu fiz desse jeito, tá? Então, uma das coisas no amor que precisa ser mais equilibrada, seria exatamente essa exigência e essa criticidade. Do resto, ele é doce, ele é compreensivo, ele é servil, ele é leal, ele é para a família, é tudo de bom. E ajuda nos métodos. E aí a gente já está entrando para o encerramento da nossa live, e agora Virgem nas casas, então pelo ascendente. Né? Então, mas eu não sei onde eu tenho, qual casa eu tenho, eu não fiz meu mapa. Mas se você souber o seu ascendente, né, tudo bem. Então, a gente vai falar dos 12 ascendentes agora, Sueli, por isso que é importante saber o seu mapa. Mas se você não souber agora, essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível, você descobre e volta na live para saber as características. Então, Sueli, vamos lá. Quem tem Virgem, quem tem ascendente na casa 1? Não, quem tem, desculpa, Veja quem tem ascendente em Virgem? É porque a gente já está em 10 minutos. Isso. Quem tem Virgem na casa 1, tá? Quem tem Virgem na casa 1, tem também o Sol na casa 1, tá? Isso é sempre assim. Quando você tem um ascendente, né, de alguma forma, tem Virgem na casa 1. Se você tem Virgem na casa 1, você tem o ascendente em Virgem. É o contrário.
Se você tem Virgem na casa 1, você tem o ascendente em Virgem. Então, todas aquelas descrições que a gente já fez sobre Virgem servem para o ascendente Virgem. Então, são discretos, metódicos, detalhistas e valorizam a rotina, a objetividade. São pessoas simples, reservadas, tímidas, não são, ao contrário de Leão, que gostam de aparecer. Lembra que a gente falou em termos de trabalhar mais no bastidor? Virgem, ele faz, ele acontece, mas ele não quer aparecer, tá? Ele analisa, ele faz as coisas de jeito mais eficiente e útil, e são preocupados muito com a saúde física. Não só física, mas eles se atêm muito ao físico, e todos os detalhes do físico, tá? Então, esse é importante a gente dizer do ascendente em Virgem, da casa 1. Não sei se está vazando, acho que está com um problema no meu fone, tomara que não esteja vazando aí. E que tem ascendente em Leão. Então, quem tem ascendente Leão, vamos fixar, ascendente é casa 1, tá? Então, depois da casa 1 em Leão, a segunda casa quem é? Virgem. Então, quem tem ascendente Leão tem Virgem na casa 2. O que é casa 2? É a casa dos valores em geral. Então, dinheiro, autoestima, que tem a ver com casa 2. Então, como que funciona o ascendente Leão com Virgem na casa 2? Virgem, esse método e tudo mais. Então, nós estamos falando que Leão tem uma relação muito prática com o dinheiro. Muito interessante. Ou seja, Leão não desperdiça dinheiro. Ele é prático, econômico, que é terra, tá? E ele fica... E quando ele gera dinheiro, ele precisa trabalhar, ele gosta de trabalhar, Virgem, e ele tem orgulho e autoestima por causa disso. Leão, tá? Então, Sueli, é prático. Sueli, Oi. Só um tempinho. Sueli, só um tempinho. Eu estava percebendo que eu estava com um problema no meu fone e agora eu não estou ouvindo mais nada. Eu preciso tirar do Bluetooth. Um minutinho só, gente. Que problema? Eu preciso tirar do Bluetooth? Voltei. Voltou. Voltei, ainda bem. Então tá. É que eu estava ouvindo mesmo no meu fone, mas enfim, o que você estava falando, né, retomando, que é a casa 2 e que é a casa de Leão, então é uma relação muito prática com o dinheiro e tem orgulho de fazer o dinheiro pelo próprio trabalho. É isso, eu perdi nisso, eu parei nisso. Isso. Então, o próximo ascendente, vamos colocar Virgem na casa 3. Lembra que Leão tinha Virgem na casa 2. Agora, quem tem Virgem na casa 3, quem é? O ascendente Câncer, tá? O ascendente Câncer tem Virgem na casa 3. Então, casa 3, Câncer, casa 1, né? Câncer, casa 1. Depois de Câncer tem Leão, certo? 2. Na casa 3 vai ter Virgem. E o que é a casa 3? A casa 3 fala de expressão, comunicação, intelecto, tá? E como a nossa mente funciona e como é que a gente pensa também. De que jeito a gente pensa. Então, um ascendente Câncer com Virgem na casa 3, ou seja, Virgem nessa parte de comunicação e essa parte mais mental, então ela é Virgem. O ascendente Câncer, ele é muito crítico com a palavra. Com ele, o que ele fala e escreve, e principalmente o que o outro fala e escreve. Sabe, aquele que olha e fala, não tá bom. Bom, como é que ele escreveu uma coisa dessa? São bons roteiristas, bons professores de português, jornalistas. Percebe? Porque tem tudo isso bem
no detalhe e na ordem, tá? E, ao mesmo tempo, tem bastante minúcia e detalhe na hora que expressa o pensamento, tá? Então, um ascendente câncer, na hora de expressar o sentimento, o pensamento, tá? Com virgem na casa 3, é muito legal, muito bom, tá? E ascendente Agora, gêmeos, é que eu tô, né, dando um acelerada. gás aqui Vamos no lá. nosso tempo, é. E o ascendente Isso, em pra gente. gêmeos? Então, Gêmeos, ascendente Gêmeos, tem Virgem na casa 4. E o que é a casa 4? Fala de quê? Fala de lar, de família, né? Fala de raízes emocionais. Então, é na casa 4 que Virgem vai ser aquela perfeccionista, aquela dona de casa que eu disse, que vai estar com o paninho e vai estar sempre muito preocupada com o funcionamento da casa, a limpeza da casa, provavelmente tem um ascendente em Gêmeos, tá? Problema de desorganização. E também tem o seguinte, quem mora com uma mãe de ascendente virgem vai ficar um pouco, não vai ser muito bom para ela, né? Vai ter um pouco de conflito, porque enquanto ela quer e organiza tudo, os outros têm que entrar nesse controle, tá? Então, a rotina fica eficiente e tudo mais, mas se as pessoas que estiverem lá dentro não concordarem muito com isso, tem a tendência a ter um pouco de conflito, mas a casa dela é maravilhosa. Lembrando para quem está entrando na nossa live, né, que a gente iniciou às 2 horas, essa live vai ficar gravada. Nós estamos falando sobre o tempo de Virgem, que serve para todo mundo. Como a gente pode aproveitar esse mês para a gente aproveitar essas energias, principalmente positivas, né, de Virgem, para organizar a nossa vida. E agora a gente está dando as dicas para quem tem os ascendentes, para saber onde que a pessoa tem esses pontos positivos e mais negativos de Virgem, luz e sombra. A gente agora está no ascendente em Touro. Quem tem ascendente em Touro tem Virgem na casa 5. Quais são as características? Então, a casa 5 fala de quê? A casa 5 se refere, né, a Leão. Então, fala de divertimento, de romance, de namoro, criatividade, autoexpressão e também filhos. Tudo que tem a ver com criatividade e expressão. Então, o ascendente Touro, ele é mais, por exemplo, nos divertimentos, mesmo nos namoros, com os filhos, ele vai ser mais crítico e analítico. Então, não vai ser aquela pessoa que vai entrar, por exemplo, para se divertir e não vai ter método para a coisa, sabe? Vai beber na quantidade certa, vai se divertir de um jeito virgem de ser, não é uma coisa expansiva, uma coisa mais comedida e mais pensada, tá? E com relação aos filhos, ele pode estar mais preocupado, por exemplo, com as necessidades físicas dele do que as emocionais. Tá? Então, como é uma coisa mais virginiana, os filhos são tratados mais intelectualmente, se conversa muito legal com os filhos, mas talvez a parte emocional não seja assim tão captada. E legal isso que você está falando, antes da gente entrar com o ascendente Áries, da importância de conhecer, de ter essas informações como autoconhecimento, e até para não vibrar como se fosse instintivamente. Eu sou assim e pronto. Ao saber que eu sou assim e tenho essa característica, isso não está bom para o marido, para os filhos, para... Então, como que eu, sabendo que eu já tenho essa característica de nascimento, como que eu posso fazer para, né, evoluir emocionalmente? Poderia se dizer isso? A gente precisa evoluir, ter mais consciência, ter mais autoconsciência e poder entender que se todo mundo está falando, eu não estou muito certa. Por mais que Virgem faça coisas certas, é interessante isso, né? Tá certo? Tá errado limpar? Não, tá errado o exagero. Uhum. Em Virgem, tudo é muito certo. O que está errado é o exagero. Tá? É que não precisa então, de 100%, né? Não, senão fica destrutivo para ele. Imagina, essa é uma
uma parte negativa para ele mesmo, porque a coisa do perfeito fica tão exacerbada, entra a ansiedade e entra o estresse, porque vai o workaholic, que vai trabalhar para ter resultados, entendeu? E nisso ele fica doente. Para quê? Porque ele quer mostrar que ele sabe fazer e que ele é perfeito. Tá? Então, Virgem na casa 6 é Áries. Então, nós estamos falando daquele mapa em repouso, começando em Áries. Então, o ariano, ele tem a casa 6 em Virgem, e ele vai também reproduzir todas as características de Virgem no trabalho, na saúde. Então, é detalhista, perfeccionista nas tarefas, tá? Nunca é bom o suficiente. Isso aí, quando a gente fala de workaholic ou de perfeição. Sabe essa coisa que você faz e apaga? Faz e apaga, faz e apaga. Por quê? Porque não tá bom. Não tá bom. Então, isso é a régua muito alta, tá? Ao mesmo tempo, ele está sempre muito atento aos hábitos saudáveis de saúde, mas você já viu agora, tem pessoas que são viciadas em exercícios, por exemplo, tá? De tanto fazer exercício que é bom para a saúde, começa a ter consequências negativas. Às vezes não, físicas e mentais, porque vai entrar no vício, que tem a ver com vício tem a ver com peixes, tá? Então, passa a ser, às vezes, até hipocondríaco, porque qualquer coisa que está sentindo, nossa, estou com dor de cabeça, nossa, eu estou sentindo alguma coisa aqui, nossa, eu tenho um negócio aqui. E sempre Virgem, nesse sentido, eu tinha uma paciente que falava, eu tenho a cabeça podre, tá? Que tem a ver com o quê? Qualquer coisa que eu tenha alguma coisa funcionando, ou sei lá, uma pequena dorzinha, ninguém vai achar, né, um Virgem exacerbado, vamos dizer assim, que isso é natural, vai passar. Sempre vai pensar, não, isso aqui é coisa ruim, né? É coisa ruim, eu vou morrer disso, tá? E quem tem ascendente em peixes, já que é o oposto, né, de Virgem? Isso. Então, o ascendente em peixes tem Virgem na 7. Ou seja, peixes é casa 1, ele todo muito água, todo muito sensibilidade, ele vai atrair como parceiro dele, casa 7, tá? E a gente pode falar sócios e parceiros românticos de casamento, vamos assim, de morar junto, o Virgem, aquilo é exatamente o oposto do que ele é, tá? Porque a casa 7 tem a ver com o outro. Então, o Peixes, que é todo sensibilidade, ele vai sempre, de alguma forma, o que vai completá-lo, tá? São pessoas críticas, exigentes, trabalhadoras, organizadas, que às vezes até o Peixes diz, não, eu não gosto disso, não, eu não suporto isso. Mas é isso de alguma coisa que ele precisa, tá? Então, por exemplo, reclama do marido a vida inteira, mas está 40 anos casado e está feliz, né? Só reclama. Por quê? Porque é ele que dá estabilidade para ela. Ou o contrário, tá? Ou o contrário, tá? Na visão de Peixes, ele é muito racional, tá? Mas é tudo que ela precisa para manter isso, tá? Porque traz para o chão, né? E quem tem Virgem forte no mapa com ascendente em Peixes, a pessoa própria já consegue ter esse controle? Você sabe o seguinte, ele precisa aprender. Ele precisa aprender. Porque não é fácil para Peixes ter um virginiano na vida. Não tem. Porque, inclusive, Virgem olha para Peixes e fala, não é possível que ele faça isso. Ele não percebe o que ele faz, né? Em termos de método, em termos de exigência, de detalhe. Porque Peixes, ele não é detalhista. Ele vê o todo. E o Peixe vai falando, não é possível. Olha a barra da calça dele. Ele está pisando na barra. Ele não vê isso? Não vê. Está tudo bem para ele.
Entendeu? Ele não tá... E agora, fazer com que o peixe dobre a calça, ele não vai fazer, porque não quer, não precisa. Não precisa. Não seja muito chato pro meu lado. É isso que ele faz. Tá? E ascendente em aquário? Virgem na casa O ascendente, isso. O ascendente aquário todo mental, regido por Urano, tá? Tem virgem na 8, que é uma casa de água. Então, o que é casa 8? Então, é como a gente falamos de casa de água, tá? Que tem a ver com escorpião, ok? Então, é como a gente lida com as perdas, tá? Tem a ver com transformações, ou seja, autoconhecimento, também com finanças do parceiro, finanças do outro. Enquanto a casa 2, que é o eixo dela, 2, 8, fala das nossas finanças, finanças pessoais, a casa 8 vai falar da finança do parceiro, tá? Aquele que é teu sócio ou aquele que é teu cliente, coisa desse sentido, tá? E também fala de sexualidade, de intimidade. Então, o que Virgem na 8 vai fazer? Vai controlar a relação, tá? A relação na intimidade, na sexualidade e tudo mais, ela vai tentar controlar para que seja daquele jeito, limpinho, na ordem, entendeu? Tudo do jeito dele, tá? Tem a ver com o quê? Com a organização em relação às finanças das outras pessoas. Então, isso é interessante. Se ele trabalha com seguro, se ele trabalha com o financeiro, tá? E trabalha. Então, virgem na casa, o ascendente aquário com virgem na casa 8, perfeito para trabalhar com dinheiro no outro. Tá tudo bem no detalhe e no perfeito, tá? Que mais? Ele quer limites claros nas relações. Novamente, a serviço do controle, tá? E ele pode entender que isso é importante, crise tem a ver com casa 8. As crises são oportunidades de limpar, reorganizar e melhorar a vida. Então, virgem na casa 8 dá uma acertada nessa área. Legal. E ascendente em Capricórnio, já estamos acabando e já estamos estourando o nosso tempo. Vamos. Ascendente Capricórnio, terra, virgem na 9. Então, são dois signos de terra. E o que é a casa 9? Tem a ver com filosofia, com espiritualidade, como a gente dá sentido para a vida. A gente dá sentido para a vida a respeito com o quê? Com um tipo de filosofia, de crença, de espiritualidade. Quando a gente vai para alguma viagem, a gente aumenta essa visão de mundo, estudos superiores, professores, justiça, tudo é casa 9. Então, como é que é o ascendente Capricórnio com virgem de 9? Ele é muito prático naquilo que ele acredita. Então, a espiritualidade, a religião e os mistérios da vida têm que ser práticos. Não adianta vir com coisas, com teorias que ele não capta e ele não consegue dizer, bom, então funciona de que jeito? Isso funciona como? Não, mas veja bem, não. Eu tenho que... São Tomé, mais ou menos isso. Tá? Questionador em relação às crenças, ele fica... Não, você está falando sobre uma energia... Mas o que é energia? Vamos lá, pensa, fale comigo. Então, ele questiona, ele não digere se ele não questionar. Tá? Dificilmente um ascendente Capricórnio seria um oraculista, por exemplo, né? Das energias exato. Você vai mais da engenharia, né? Isso, com as coisas de ciência. A ciência também é muito virgem, entendeu? Mas, de qualquer maneira, com o ascendente Capricórnio, ele precisa desse prático, né? Desse prático e funcional. E, vamos dizer assim, o ensino superior é muito para Capricórnio. Professores são muito capricornianos, tá? Olha, outra coisa... Viagem, sabe aquela pessoa que faz viagem e em casa já faz, toda a rua vai virar para a esquerda, nós vamos parar naquele hotel, na esquina tem um restaurante, nós vamos naquele restaurante, é aquele que faz a viagem, tudo muito esquadrinhada para não ter surpresa. Perfeito. Conheço muita gente assim. Ascendente Sagitário, estamos acabando.
casa 10, né? Ascendente Sagitário, Virgem, casa 10. Casa 10, o que que é? Tem a ver com a profissão, com a carreira, com a sua visão, né? Autoestima social, tá? Então, o que que quer dizer o Ascendente Sagitário, que é um signo de fogo, tá? E então, o objetivo da vida é poder fazer algo que seja útil socialmente, porque o Sagitário tem a ver com o social, Júpiter tem a ver com o social, então ele vai querer fazer o quê? Casa 10, ele vai trabalhar para que ele seja útil para as pessoas, tá? E ele é de extrema exigência, Virgem, casa 10, com o seu trabalho e o trabalho dos outros. Então, ele vai trabalhar virginianamente para alcançar esse objetivo, tá? E vai fazer todo mundo trabalhar e vai fazer desse jeito. Como chefe, ele vai ser aquele chefe que põe a mão na massa. Não é aquele que fala, que vamos conversar. Não, sigam o meu exemplo, olha como eu faço. Sim, eu lembrei no tarô do rei de paus, é aquele que faz, mas vai também, ele não manda, não. Ele fala assim, tô indo, vem, né? Tô indo, vem, faz igual. Isso, faz igual, me siga. Agora chegou o meu interesse, ascendente em Escorpião, Virgem na casa 11. Eu tenho ascendente em Escorpião. Exato. Então, ascendente Escorpião, signo de água, né? Regido por Plutão. Virgem, aonde? Na casa 11. O que é casa 11? Casa 11 seria a casa de Aquário. Então, nós estamos falando, sabe o quê? De amigos, de grupos, planos e projetos que a gente faz para o futuro, tá? Então, Escorpião tem tudo a ver com amigos. E ele vai servir e ajudar os amigos. Virgem na casa 11, né? Servir, ajudar a casa 11. Os amigos. E os planos que eles fazem, né? Que os ascendentes Escorpião faz, que você faz, como são virgem, tem que ser muito viável, tem que ser prático. Ninguém vai fazer um plano bom, de acordo com as circunstâncias. Não, como é que é? Vamos ao ponto. Vai funcionar ou não vai funcionar? Tá? E outra coisa, tem poucos amigos, vamos dizer assim, de alguma forma, porque ele é muito crítico. Então, ele faz uma seleção, lembra o intestino, o feijão, faz uma seleção daqueles que são mais leais e mais confiáveis. Legal. E o último, ascendente Libra, que é Virgem na casa 12. Casa 12. Alguém tinha falado que tinha Virgem na casa 12, logo no começo da live. Patrícia, né? Isso, Certo? Ou seja, com certeza, vamos assim, de acordo com o mapa, ele é ascendente Libra, desculpa. Ascendente Libra. Ascendente Libra, Virgem na casa 12. Ou seja, qual é o signo que vem depois de Libra? Virgem, né? Antes de Virgem, desculpa. Virgem, Libra. Casa 12, então, nós estamos falando, sabe de quê? Das coisas que não são palpáveis. Estamos falando de inconsciente, estamos falando de preocupações, tá? Tem a ver também com sacrifícios, limitações, sonhos e intuições. Então, a Virgem na casa 12 está numa casa de água, que é o contrário dele, que é terra. Né? Então, Virgem na casa 12, traz muita preocupação, até com problemas que não existem. Sabe quando você fica caraminholando, captando algum problema? Tem um probleminha, mas você faz daquilo um problemão, e você fica ruminando aquilo, como se, eu não sei, quando você não dorme, você já viu isso? Às vezes você não dorme, está com insônia, então você pega claro que não conscientemente, mas um assunto para ficar preocupada. E eu, de alguma forma, faço isso. Mas você está preocupada com isso por quê? Você fica conversando, fazendo, mas não é um problema. Mas você fica tentando resolver no detalhe. Isso é muito Virgem de 12. Tá? Então, coisas sem importância se dá uma exacerbação. Tá? Que mais?
Exato. E essa pessoa, é legal também isso, por ter Virgem na casa 12, ela consegue, é uma pessoa que consegue trabalhar com os detalhes, tá? Uma pessoa que, a nível de carreira, trabalhar com detalhes, Virgem de casa 12. Só que essa pessoa precisaria, ou seja, talvez até trabalhar com pesquisa, sabe? Uma pesquisa que precisa de detalhe, que precisa de foco, tá? Mas, normalmente, ele precisaria ser mais independente e trabalhar isoladamente, que tem a ver com casa 12. Então, trabalhar isoladamente, não no meio da muvuca. Tá? Uhum. Muito Chegamos. legal. Muito legal, gente. Já realmente, encerrando, né, a nossa live, teria milhões de coisas, mas, né, todo mês a gente se encontra. No mês que vem nós vamos falar sobre Libra, né, esse tempo de Libra. E vamos já encerrando. Nós fizemos o nosso sorteio. Pessoas que entraram na live de Leão, deixaram comentários, tanto no Instagram meu, no da Sueli, e também no YouTube, que é Tarô na Vida 1. Agora a gente já fez um sorteio e vou falar o nome das pessoas que ganharam. Quem ganhou uma leitura de tarô comigo foi Siquitina Alonso. Depois eu vou buscar no arroba dessa pessoa, né, para avisar, para a gente marcar. E quem ganhou um mapa natal astrológico com a Sueli foi a Alexandra Cherry. Também vou entrar em contato com a Alexandra para avisar e deixar os contatos da Sueli. Sueli, super, super, super obrigada. Diga. Então, foi um prazer novamente a gente se encontrar, cada vez mais leve, cada vez mais gostoso e mais eficiente, mais virginiano e não esticar no tempo. Com certeza, nada. Tipo assim, o feito é melhor que o perfeito. A gente vai fazendo mesmo, né? E uma coisa assim, um encerramento maravilhoso que você falou no meio da live. O imperfeito não é defeito. Isso eu vou carregar para a vida. Não é? É lindo, porque a gente às vezes acha, mesmo falando da live, quanta coisa eu gostaria de falar, quanta coisa eu gostaria de aprofundar, mas não dá. Não dá. A gente fica com a percepção de que isso talvez não seja perfeito, né? Mas é o suficiente para que a gente depois possa vir aprofundar em outros momentos. E a gente tem que entender que isso não é defeito. Exatamente. E outras possibilidades. A gente pode fazer uma comunidade, a gente pode chamar para reuniões em grupos fechados, por aplicativos em que as pessoas podem perguntar e você responder. Vamos pensar nisso, Sueli? Podemos, né? É isso. Já vou falar. A gente aprimora. A Virginiana, ela vai ajudar a toda organizar o processo. Exatamente, aprimora. Aprimorar esse processo aí, mas vamos pensar mesmo na comunidade, que quem quiser saber mais, a gente abre um dia, entra no ao vivo, mas aí não pelas redes sociais, a gente pode se abrir mais, falar das coisas mais particulares, e aí ter esse bate-bola aí, ligando a psicologia e a astrologia. Legal? Isso mesmo, perfeito. Cada vez mais outras ideias virão e a gente vai embarcando. Exato. Muito, muito obrigada para quem entrou na live. Lembrando que essa live vai ficar disponível. Eu peço a vocês que entrem na live, deixem comentário. Todas as pessoas que deixarem comentários na live no final do mês de setembro, a gente vai falar sobre Libra e nós vamos fazer o sorteio de novo. Quem quiser um mapa natal astrológico ou uma revolução solar com a Sueli, é só entrar em contato com a gente, né? Já faz a ponte. E quem quiser fazer uma leitura de tarô e também uma mandala, uma leitura tradicional, só entrar em contato comigo e a gente marca. Muito obrigada, Sueli, pela parceria de sempre. Obrigada às pessoas que entraram. Obrigada também a Mari Guita, que está aqui cuidando do processo, porque sem ela isso aqui não ia ter terra, não. Virgem é supimpa para essas coisas. Supimpa para isso. Eu a recomendo.
certeza. Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijo, Eu tô fechando a queridas. live. Até Tchau. semana, até o mês. Até o mês que vem. Tchau. Tchau.